Olá, tudo bem? Essa é a nossa 13ª aula do curso de Lógica e Programação e como na última aula, nessa aula eu vou falar com vocês a respeito dos operadores aritméticos de multiplicação e divisão. Então vamos lá. Primeiro, vou fazer igual eu fiz na outra aula, vou fazer uma saída estática aqui e eu quero fazer 100 dividido por 77. Vamos executar isso aqui para ver como fica. Vou colocar numa forma fácil visual aqui. Então, ele trouxe aqui para mim 1,29870 e assim por diante. Então, dessa forma, nós fizemos aqui, então, uma divisão. Observe que essa divisão ela é do tipo real, pois ela retornou um valor com casa decimal flutuante. 100 dividido por 50, só para a gente ver. Retornou 2 para mim, execução retornou 2. Vou fazer agora uma multiplicação. 100 vezes 50, vezes 5. Melhor. Execução. Tenho 500, então. Então, a primeira forma de fazer de forma estática uma multiplicação é dessa forma. Agora, eu vou fazer essa mesma multiplicação, só que usando variável. Para isso, vou fazer definição da variável N1, N2 e resultado, assim como no exemplo anterior. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para agilizar a nossa vida. Esse aqui vai ser o meu N2 e esse aqui vai ser o meu resultado. Agora vamos fazer as atribuições. Então, para N1 eu vou atribuir 100, para N2 eu vou atribuir 5 e eu quero ver então o resultado dessa minha atribuição. Então, aqui eu vou fazer uma atribuição para N1 100. Então, isso aqui é uma atribuição. Para N2 eu vou atribuir 5. E aqui eu quero mostrar e exibir a minha variável resultado. Eu quero fazer uma atribuição para resultado. Então, para resultado, atribua N1 vezes N2. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma atribuição utilizando o operador de multiplicação. E eu quero mostrar o valor do resultado. Então, resultado multiplicação e aqui vamos concatenar com o resultado. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu quero fazer também com a minha divisão. Então, vou colar aqui a mesma ideia. Para resultado, faça a divisão agora. E aqui, resultado da divisão resultado da divisão o resultado da divisão. O que eu quero falar com vocês é que eu não posso redeclarar uma variável, mas do mesmo jeito que eu fiz aqui e eu fiz aqui, eu posso reaproveitar o mesmo espaço de memória declarado que ele vai assumir valores diferentes conforme o sistema vai sendo executado. Então, durante o processo de execução do meu algoritmo, ele vai assumir valores diferentes. Eu vou executar ela aqui passo a passo para a gente ver como que ficou. Então, primeiro, declarou a variável N1, declarou a variável N2, declarou a variável resultado. Agora, ele vai fazer uma atribuição para N1. Então, eu queria que vocês observassem que N1 ele passou aqui a ocupar o valor de 100. Próximo passo, o N2 passou a ocupar o valor de 5. Então, a variável N1 representa um valor na memória de 100 e a variável N2 representa o valor de 5. E agora, a variável resultado, próximo passo, ele vai exibir na tela, resultado da multiplicação e vai realizar aqui o resultado, então, da multiplicação. E aqui o resultado da divisão e realiza o resultado da divisão. Então, eu queria que vocês observassem que o resultado, primeiro ele valeu 500 e depois ele valeu 20. Só vamos executar novamente, só para a gente ver isso.
Primeiro resultado valendo 500 e exibiu o resultado da multiplicação. Agora resultado valendo 20 e exibiu o resultado da minha divisão. Agora vamos fazer com que o usuário informe os valores e esses valores não sejam mais estáticos. Vamos fazer com que eles sejam dinâmicos. Então a única coisa que eu tenho que modificar é de atribuição direta para a entrada. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma entrada para N1. Então o usuário vai passar a digitar o N1 e uma entrada para N2. Então o usuário passa a fornecer o valor de N2. Se eu executar isso aqui, a questão é, eu não sei o que é para fazer. Como eu que criei o algoritmo, eu consigo ter noção. Mas se fosse um usuário de fora, ele não saberia o que é para fazer. Então vamos só criar uma interface de comunicação de sistema usuário, uma saída, informe o primeiro valor. E aqui o próximo, nós vamos fazer de novo uma saída, agora informe o segundo valor. E agora, se eu executar isso aqui, informe o primeiro valor, vou colocar aqui 10 e o segundo valor 4. Então, resultado da multiplicação 40, 10 vezes 4, 40. Resultado da divisão 2,5. 10 dividido por 4, 2,5. E essa aí é a nossa 13ª aula, então, de multiplicação e divisão. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigado por essa aula.